Sejam bem-vindos ao nosso canal. A paz de Cristo a você, meu querido amigo, querido irmão. Bom dia. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, aonde você se encontra nesse momento vendo esse vídeo. Queremos compartilhar com você, neste dia, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22 e 23, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: Certamente bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Isso será dado a quem está preparado por meu Pai. Então, nós vemos aí que essa palavra já começa mostrando que Jesus estava respondendo, ele já havia sido questionado, havia sido feito talvez um pedido. Então ele vai dar explicação, ele vai responder, ele vai também com isso perceber a maneira como esses homens, os seus discípulos, estavam enxergando o caminho de Deus. Jesus vai ter que corrigir essa trajetória. E aí, Jesus, ao receber uma pergunta, ele também lança de volta uma pergunta. Jesus fazia isso muitas vezes. O seu ensino age muitas das vezes dessa maneira. Ele recebe uma pergunta e ele lança uma outra para nos fazer refletir e pensar a respeito. E aí Jesus pergunta a eles, primeira coisa Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E o que eles haviam pedido? Tiago e João aqui, eles estão pedindo a Jesus para um sentar à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus. Ou seja, uma posição de destaque, uma posição de maioria, uma posição de valorização, desprezando inclusive os outros apóstolos, os outros discípulos. Porque se só há dois lados, de esquerda e direita, só duas pessoas realmente poderiam estar do seu lado. E por que então deveriam ser eles, não nenhum dos outros 10? Dos outros, né? Então eles se colocam numa condição de superioridade em relação aos outros 10. E aí Jesus diz, vocês não estão enxergando ou avaliando as coisas de maneira correta, quando ele diz, não sabeis o que pedis. Vocês estão fazendo um pedido baseado e ainda com a mentalidade nas coisas humanas. Vocês estão querendo coisas celestiais, mas com atitudes humanas. Vocês estão querendo coisas eternas com atitudes passageiras, efêmeras. Vocês estão enxergando as coisas inadequadamente. E aí, mas Jesus disse para eles, faz a pergunta, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles entenderam, em parte, a pergunta, e eles responderam, podemos. E aí Jesus confirma, avalia a análise deles, porque eles entenderam, em parte, aquilo sem dimensionar exatamente o que aquilo significava, mas entenderam o que aquilo representava. Beber o cálice que Jesus estava para beber era seguir o caminho, era seguir a mesma trajetória, é enfrentar as mesmas lutas que Jesus estava enfrentando. Só que Jesus, para enfrentar aquelas lutas, ele havia se abastecido, se preparado com a oração, com a vida de obediência, com o enchimento do Espírito. E eles precisariam entender isso também para fazer o mesmo. E Jesus também já estava identificando e dizendo para eles, vocês vão andar nesse caminho. Porque vocês vão entender mais tarde o que realmente requer
esse compromisso e vocês vão se encher, e vocês vão se dedicar, e vocês vão se renunciar, e vocês vão ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus disse para eles, olha, certamente vocês vão beber o meu cálice, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. Isso já está preparado por meu Pai. Isso já está preparado por meu Pai. Então Jesus começa também, ao meu ver aqui, mostrando a esses homens que existe um padrão divino, e que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar pelos nossos esforços humanos. É preciso uma autoridade, é preciso um poder sobrenatural para cumprir esse padrão de Deus. Jesus começa a mostrar aqui que aquilo que está incompleto, e se está incompleto, ainda não é verdadeiro. Se está incompleto, não pode ser verdadeiro. Se está faltando, não pode ser verdadeiro. Se alguma coisa está faltando, isso não pode ser verdadeiro. Ou seja, aquilo que é falso não tem a ver com o que é verdadeiro. Ou aquilo que falta não tem a ver com o que é verdadeiro. Aquilo que falta não tem a ver com o que é honesto. Aquilo que falta não tem a ver com fidelidade. Jesus então vai dizer, o verdadeiro serviço é beber. Um outro evangelista, se eu não me engano, Lucas, vai dizer, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles vão dizer sim. Então você vê, há um acréscimo, um entendimento mais amplo. Não apenas beber o cálice, mas ser batizado com o batismo que Jesus estava sendo batizado. Ou seja, enfrentar a mesma trajetória que Jesus estava enfrentando até o fim. Não apenas beber, não apenas usufruir, não apenas uma coisa por fora. O batismo fala também de algo por dentro. Algo que se manifesta por fora, mas atestando aquilo que aconteceu por dentro. Essa é a questão do batismo até hoje. Então, o verdadeiro amor é cuidar das ovelhas. O verdadeiro perdão é dar nova chance. E a verdadeira justiça é ser honesto. Então veja o que Jesus está falando aqui, que é importante amar, é importante perdoar e é importante ser honesto. Ele está dizendo que amadurecimento ainda não é maturidade. Porque maturidade é estar maduro, é estar completo, é estar pronto, é ter chegado ao profundo. Amadurecimento ainda se está buscando a maturidade, ainda está se buscando a profundidade. Então, está faltando. Amadurecimento está no caminho, mas está faltando a plenitude. Esses homens, Jesus está dizendo para eles, vocês possuem, vocês estão no caminho, vocês estão amadurecendo, mas vocês ainda não estão completos. Vocês não estão maduros no ponto exato para exercer a minha vontade. Mas vocês vão amadurecer. E aqui, porque Jesus fala de amadurecimento e maturidade, porque eles estavam colocando, nós queremos ser os maiores servos. Nós queremos ser os primeiros servos. Nós queremos ser iguais a ti, Senhor. E Jesus está dizendo, para que vocês sejam iguais a mim, vocês precisam deixar o orgulho de fora. Vocês devem servir
e não ser servidos. E vocês devem ser humildes e não soberbos. Jesus foi o servo que se entregou até o fim. Paulo vai dizer que ele entregou-se até a morte e morte de cruz. Então Jesus está dizendo, vocês vão precisar ser batizados com o batismo com que eu sou batizado, ou seja, vocês vão precisar se entregar até o fim. Então a palavra que Jesus está falando para nós nesta manhã é também até onde eu e você temos nos entregado para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo. Até onde nós estamos dispostos a ir, a avançar, a amadurecer. Até a que profundidade de relacionamento, de intimidade nós queremos com Deus. Muitos querem beber o cálice que Jesus bebe. Muitos querem sentar no reino, estar no reino, entrar no reino, mas sem ser batizado com o batismo que Jesus foi batizado. Sem a entrega que Jesus se entregou. Sem a renúncia que Jesus renunciou. A forma como que ele renunciou. As coisas, o pecado, a maldade, os elogios, a ganância. Essas e muitas outras coisas Jesus precisou abrir mão. E aqueles homens precisam entender que no reino dos céus não pode e não deve haver essas coisas. E alguns vão dizer, mas na igreja acontece isso. Onde houver homens vai acontecer isso. Sim, vai, é possível. Ele fala que é impossível que os escândalos não aconteçam. Mas Jesus vai dizer também, ai, por meio de quem os escândalos venham. Então ele está dizendo, o escândalo talvez a gente não possa, não tenha um controle de impedir com que ele aconteça na vida do outro. Você não tem condições de controlar o outro para que ele não traga escândalo. Mas você tem a condição e a autoridade e o poder de controlar o escândalo que vem através de você. Então ele está falando assim, você não pode vigiar por causa do outro, ou através do outro, ou pelo outro. Você só pode vigiar por si mesmo. E para que não haja escândalo, tem que haver vigilância. Para que não haja escândalo, tem que haver obediência. Para que não haja escândalo, tem que haver submissão. Para que se entre no reino, para que se beba do cálice, para que seja batizado com o batismo de Jesus, tem que haver vigilância. E para haver vigilância tem que se ter o Espírito de Deus. E para se ter o Espírito de Deus precisa de conversão, precisa de arrependimento, precisa de fé, precisa crer nesse Cristo verdadeiramente. Mas não uma fé pequena, não uma fé superficial, algo profundo. E Jesus está dizendo para esses homens, vocês precisam amadurecer, vocês precisam aprofundar o relacionamento de Deus com Deus, de vocês com Deus, os seus relacionamentos com Deus, as suas atitudes com Deus, as suas visões com Deus. Vocês precisam aprofundar, vocês precisam amadurecer, vocês precisam solidificar as atitudes de vocês. Então aí fica para nós essa reflexão. O que nós estamos fazendo e o que nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, melhorar. Em que área nós estamos precisando amadurecer com a ajuda do Espírito Santo? Não é obra humana, é obra do Espírito Santo. Então, assim, agradeço mais uma vez também a oportunidade, em nome de Jesus,
que Ele abençoe a minha e a sua vida, a vida daqueles que estiverem diante desse vídeo e ouvirem essa mensagem. E você que também gostou, possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, com outras vidas. Se você entende que essas pessoas também precisam ouvir, e se essa palavra abençoou a sua vida e vai abençoar a vida de outras pessoas, você possa então compartilhar. Nós assim agradecemos em nome de Jesus mais uma vez. Amém.